Bem-vindos, pessoal! No vídeo de hoje nós iremos discutir determinantes. Um breve plano do nosso vídeo vai ser: a gente vai apresentar a motivação, a princípio, de por que a gente quer definir esse número associado a uma matriz. Depois a gente vai aprender a definir ele para matrizes de ordem 1 e 2 e, por fim, a gente vai definir determinantes em matrizes de qualquer ordem. Bem, nos vídeos e nas semanas anteriores, vocês viram que matrizes e sistemas de equações estão intimamente relacionados. Por quê? Dado um sistema de equações lineares, a gente extrai dele uma matriz, a gente associa a esse sistema uma matriz, e essa matriz, propriedades a respeito dela, me dão propriedades a respeito das soluções do meu sistema. Além disso, a gente viu o método de Gauss-Jordan para resolver sistemas de equações lineares. Mas é natural a gente se perguntar, será que não existe um critério mais simples, uma conta mais simples que eu possa fazer para determinar se um dado sistema de equações possui solução ou determinar o número de soluções? Então, estudar isso vai ser o objetivo do vídeo de hoje, certo? Começaremos então discutindo determinantes em matrizes de ordem 1 e matrizes de ordem 2. Bem, vocês já sabem que uma matriz de ordem 1 não é nada mais nada menos do que um número. Então, começando com uma matriz A de ordem 1, a gente vai definir o determinante para A exatamente como sendo o número que é dado pela minha matriz. Então, o determinante da minha matriz 1 por 1 é o próprio elemento dado por ela, é a própria entrada, certo? Agora, se eu começo com uma matriz de ordem 2, então eu vou definir o determinante da minha matriz como sendo esse produto. A1 vezes A22 menos A21 vezes A12, certo? Por exemplo, se eu começo com uma matriz A igual a 3, 4, 3, 4, 5, 6, por definição, o determinante da minha matriz A vai ser o quê? 18 menos 20, ou seja, o determinante vai ser menos 2. Então vamos agora para a definição de determinantes em matrizes de ordem qualquer. Antes de a gente poder definir propriamente determinante para matrizes de ordem n, a gente vai precisar de duas noções intermediárias. Primeiro, a definição de menor associado a um elemento, e depois a definição de cofator associado a um elemento da minha matriz, certo? Então vamos começar com os menores. Então, dado uma matriz A de ordem n por n, cujos elementos são A e J, né? As entradas da minha matriz são A e J, a gente vai dizer que o menor associado ao elemento A e J é a matriz de ordem n-1, obtida de A, eliminando a iésima linha e a jésima coluna. E a gente vai denotar o A e J, esse menor por A e J til. Percebam que eu estou dizendo o menor associado a um elemento. Então, sempre que eu disser menor, eu preciso dizer a qual elemento ele está associado. Não faz sentido eu falar o menor da matriz, correto? Então, vamos ver um exemplo para ver o que está acontecendo aqui, para a gente entender direitinho o que está acontecendo. Vou começar com uma matriz A, 3 por 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vou pedir para vocês o menor A11. Correto? Então, eu estou querendo saber quem é o menor associado ao elemento A11, ou seja, o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna da minha matriz A. Nesse caso, esse elemento é o 1, e para a gente descobrir quem é o menor, a gente já sabe a receita. A gente vai eliminar a iésima linha, que nesse caso é a primeira linha, e a gente vai eliminar a coluna, que nesse caso, a jésima coluna, que nesse caso é a primeira coluna. Então, o que sobra é o nosso menor. Então, no caso, a gente viu que o menor associado ao elemento 1 vai ser 5, 6, 8, 9. É uma matriz 2 por 2, porque a nossa definição de menor ela é uma matriz com uma ordem 1 a menos que a matriz que a gente começou. Se a gente quiser pegar um outro exemplo, vamos ver quem é o menor associado ao elemento A23. Então, vamos mudar a cor aqui da caneta para ficar mais fácil. Então, eu quero pegar o cara agora que está na segunda linha. Então, eu vou eliminar a segunda linha e a terceira coluna. Então, o que sobra, o que vai ser?
vai ser 1, 2, 7, 8. Correto? Beleza. Então, agora vamos para a definição de... antes da gente passar para a definição de cofator, vamos ver como isso funciona para uma matriz de ordem maior. Vamos ver o que acontece para uma matriz de ordem 4. Então, vamos voltar para a caneta azul de novo. Então, vamos lá para B. Agora vai ser uma matriz de ordem 4x4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos supor que agora eu queira saber quem é o meu menor associado ao elemento 3, 2. Ou seja, eu pergunto para vocês quem é B32 tio. Como a gente vai fazer para calcular? A gente vai pegar, eliminar a terceira linha e a segunda coluna. A matriz que sobra é o meu menor. Então, a gente vai ter o quê? 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 16. Então, agora, o meu menor é uma matriz 3x3, porque a matriz inicial era 4x4, correto? Então, vamos agora aprender a definir cofator associado a um elemento para uma matriz. A gente vai começar definindo, então, o cofator para matrizes 3x3. Vai ficar claro daqui a pouquinho porque a gente vai ter que começar com matriz 3x3. Então, a gente começa com uma matriz A de ordem 3, com elementos, cujos elementos são o A e J, as entradas da minha matriz são A e J. E eu vou definir o cofator associado ao elemento A e J como sendo menos 1 elevado a I mais J, ou seja, o sinal do cofator vai depender da posição do meu elemento. E vou fazer esse menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante do menor associado ao A e J, certo? Então, como a gente só tem definição de determinante para matrizes de ordem 2, a gente vai precisar, de fato, começar definindo o cofator apenas para matrizes 3x3, certo? Então, como vai ficar? Vamos pegar o exemplo lá que a gente tinha de uma matriz 3x3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente já viu que o menor associado ao elemento A1 é 5, 6, 8, 9. Isso vai significar, então, que o cofator associado a esse elemento, ele vai ser o quê? Menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante desse cara, 5, 6, 8, 9, certo? Bem, mas aí, então, o que isso significa? Significa que o cofator associado ao elemento A1, ele vai ser o quê? Menos 1 elevado a 2 vai ser 1 vezes 45 menos 48. Significa, então, que o meu primeiro cofator, o cofator associado ao A11, ele é menos 3, certo? A gente também viu que o cofator associado ao elemento A23, ele vai ser 1, 2, 7, 8. Dessa forma, a gente calcula que o cofator associado ao elemento 2, 3 é menos 1 elevado a 2 mais 3 vezes o determinante de A2, 3. Isso vai me dar, então, que esse cofator é mais 6. Correto? Então, eu tinha um menor, agora eu sei calcular também o cofator. Bem, agora a gente pode passar para a definição de determinante de uma matriz de ordem 3. Como a gente vai fazer isso? Então, se a gente começa com uma matriz A 3x3, vamos pegar uma matriz com as entradas A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. A gente vai definir o determinante dessa matriz como? Em função dos
cofatores que a gente acabou de definir. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar na primeira linha e a gente vai definir o determinante da minha matriz A como sendo A1 vezes o cofator associado ao elemento A1. Então, o que vai ser? Vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante do quê? Vamos mudar de cor para ficar mais claro. Então, eu quero o cofator associado ao A1. Tiro a primeira linha com a primeira coluna. A matriz que vai ficar aqui vai ser A22, A23, A32, A33. Certo? Mas, agora, pela definição aqui, a gente vai pegar o segundo elemento da primeira linha, A1, 2, vezes menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o determinante, não vai caber quase, vamos trocar de cor. Então, eu elimino de novo a primeira linha, mas agora eu elimino a segunda coluna. Então, eu vou ficar com A21, A23, A31, A33. E, por fim, a gente vai fazer o quê? Da nossa definição, a gente vai pegar o elemento A13. Então, a gente vai ter A13 vezes o cofator associado a ele, que é menos 1, 1 mais 3, vezes o determinante de novo uma outra cor. Então, a gente vai eliminar de novo a primeira linha, mas agora a terceira coluna. Então, eu vou ficar com A21, A22, A31, A32, certo? Então, agora a gente calcula todos esses determinantes e a gente vai ver que a gente, de fato, tem uma fórmula fechada para calcular quem é o determinante de uma matriz 3x3. Bem, mas agora, se a gente sabe calcular o determinante de uma matriz 3x3, a gente consegue definir cofator para uma matriz 4x4, certo? Bem, então agora vamos estudar como que a gente faz para definir cofator e determinantes para matrizes de ordem mais alta. Para que a gente consiga definir cofator para uma matriz de ordem n, a gente tem que supor que a gente sabe construir o determinante para matrizes de ordem n-1. Por que isso não vai ser um problema para a gente? Porque a gente vai construir o cofator. Você pode pensar que a gente está construindo o cofator para uma matriz de ordem 4, porque agora a gente já sabe calcular o determinante para uma matriz de ordem 3. Lembrando que sempre o cofator depende do menor, e o menor é sempre uma matriz de ordem 1 a menos que a matriz inicial. De posse da definição do cofator para matrizes de ordem 4, a gente vai definir determinantes para matrizes de ordem 4, e assim a gente consegue fazer a conta para definir o cofator para matrizes de ordem 5, e assim a gente calcular o determinante para matrizes de ordem 5 e assim por diante, correto? Então, começando com uma matriz A de ordem n, cujas entradas são os AIJs, a gente vai definir o cofator associado ao elemento AIJ como sendo o quê? Menos 1 elevado a i mais j vezes o determinante de AIJ, do menor associado ao elemento AIJ. Lembrando que o menor a gente já definiu para matrizes de qualquer ordem. E o determinante da minha matriz de ordem n vai ser o quê? Vai ser a soma de todos os produtos do A1i vezes o cofator associado ao elemento A1i. Então, eu estou percorrendo todos os elementos da primeira linha, fazendo o produto do elemento vezes o seu cofator correspondente, certo? Então, vamos ver como que isso fica na prática. Vamos fazer um exemplinho para deixar as coisas bastante claras. Eu anotei aqui para ficar mais fácil. Então, eu comecei com uma matriz 1, 2, 3, 4. Vou fazer um pouco diferente agora. 4, 3, 2, 0, 0, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5. Como que a gente faz, então, para calcular o determinante dessa matriz aqui? Então, por definição, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer a somatória
do produto de todos os elementos da primeira linha com o cofator correspondente, correto? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou fazer 1 vezes menos 1 elevado a 1 mais 1, que é 2. Então, 1 elevado a 2 é 1. Menos 1 elevado ao quadrado é 1. Vezes o determinante do cofator associado. Então, olha aqui o que acontece. Vamos pegar outra cor. Então, o cofator associado a esse primeiro elemento elimina a primeira linha, a primeira coluna. Eu vou ter 3, 2, 0, 6, 7, 8, 7, 6, 5, certo? Muito que bem. Agora, eu vou fazer mais. O segundo cara aqui vai ser 2 vezes o seu cofator. Então, vai ser menos 1 elevado, eu estou na primeira linha, então o meu I é 1, mais, eu estou na segunda coluna, então é 1 mais 2, vezes o determinante do cofator associado, que eu não vou escrever aqui porque não vai caber. E o que acontece? Posso seguir o mesmo princípio, mais 3 vezes o cofator associado, menos 1, elevado à posição do 3, então é o elemento 1, 3, então 1 mais 3, vezes o determinante do cofator associado. E por fim, 4 vezes menos 1 a 1 mais 4, vezes o determinante do cofator associado. Vocês podem fazer essa continha aí, não preciso fazer essa conta aqui para vocês, mas o resultado final disso vai ser 45. O que é importante a gente saber aqui é que agora a gente sabe calcular determinantes para matrizes de ordem 3. Alguém poderia levantar a mão e falar, poxa, mas eu sabia calcular determinantes por ordem 3 pelo método de Sarros lá do ensino médio, né? Mas percebam que a gente não consegue generalizar esse método para matrizes de ordem maior como a gente consegue aqui. Então, é melhor deixar para lá esse método e pensar nesse método por cofator que a gente está aprendendo aqui, correto? Bem, outra vantagem de calcular determinantes a partir do método de cofatores é o seguinte. A gente consegue mostrar, como vocês estão vendo aí na tela, que a gente não precisa desenvolver o determinante pela primeira linha. O determinante, na verdade, da matriz, ele pode ser desenvolvido a partir de qualquer linha ou qualquer coluna da matriz. Isso é uma técnica, isso é um detalhe técnico importante e útil para a gente, porque a gente pode desenvolver o determinante pela linha ou pela coluna que seja mais conveniente. E isso é bastante útil em algumas situações aplicadas, né, em que a gente precisa de fato fazer conta. Por exemplo, se a gente se depara com uma matriz da forma A igual a 1, 0, 2, 4, 3, 5, 0, 8, 1, 0, 2, 3, 5, 0, 4, 2, e eu peço para vocês calcularem o determinante da minha matriz A, não fica muito claro, ou melhor, fica claro que se vocês forem seguir a primeira definição que eu dei, vocês vão ter que desenvolver o determinante a partir da primeira linha. Mas aqui, se vocês fizerem isso, vocês vão ter que calcular 3 menores, 3 por 3, e depois calcular o determinante desses caras. E então a conta pode ficar um pouco mais longa do que a gente gostaria de fazer na mão. Então, o que a gente pode fazer com essa matriz aqui? Prestem atenção e percebam que a gente tem na segunda coluna apenas um número diferente de 0. Significa, então, que a gente vai precisar se preocupar com apenas um cofator, com apenas o determinante de uma matriz 3×3, correto? Então, o que acontece? Se a gente decide calcular o determinante dessa matriz, a gente vai simplesmente escolher desenvolver o determinante a partir da segunda coluna, porque a gente pode, pelo teorema anterior, e assim a gente vai ter o quê? A gente vai ter que o determinante da nossa matriz A, ela vai ser 0 vezes o cofator associado a ele, que nesse caso é primeira linha, segunda coluna, mais 5 vezes o cofator associado à segunda linha, segunda coluna, mais 0 vezes o cofator associado à terceira linha, segunda coluna, mais 0 vezes o cofator associado à quarta linha, segunda coluna. Beleza?
Mas o que acontece? A gente vai ter, então, que esse cara é 0, esse cara é 0 e esse cara é 0. E a gente vai precisar só se preocupar com um determinante, certo? 3 por 3. Então, de verdade, a conta que a gente vai precisar fazer é 5 vezes este cofator aqui, que no caso vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1. Percebam? Perdão. Menos 1 elevado a 2 mais 2 vezes o determinante da matriz do menor associado a esse cara. Então, quem é essa matriz? Então, a gente vai eliminar a segunda linha e a segunda coluna, sobrando a matriz, então, 1, 2, 4, 1, 2, 3, e aqui eu apaguei meu 4, né? 5, 0, 5, 4, 2, certo? Muito bem. Agora, calcular esse determinante, e apenas um determinante é melhor do que calcular 3 determinantes, de acordo? E vocês podem calcular, fazer essa conta, e vocês podem ver o quê? Que a gente vai ter 5 vezes menos 1 elevado a 2 mais 2 é menos 1 elevado a 4. Menos 1 elevado a 4 é 1, certo? Vezes o determinante dessa matriz. E vocês podem fazer essa continha e chegar que o determinante dessa matriz é menos 6. Portanto, o determinante da minha matriz A vai ser menos 30. E a gente fez bem menos contas do que se a gente desenvolvesse esse determinante pela primeira linha. Bem, com isso a gente conclui essa primeira parte do vídeo. Para dúvidas, exercícios e as notas escritas, por favor, consultem o Moodle. E até o próximo, gente.